Olá, amigas, olá, amigos. Sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar e divulgar a leitura e o estudo dos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje, o artigo que veremos tem como título Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Interessante, né, gente? Só pelo título já dá aquele gostinho de saber o que é isso, gente. E para aqueles que são cristãos estudiosos, pensam assim, eu já vi essa frase em algum lugar. E vamos ver depois de onde ela saiu. Bem, comigo estão os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann para analisarmos, interpretarmos e comentarmos esse texto bem interessante. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá, nossos ouvintes, amigos queridos que estão nos assistindo, que estão compartilhando esse momento de estudo, de reflexão conosco. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui novamente conversando, estudando, refletindo e ampliando os nossos conhecimentos, ampliando e nos amadurecendo também na rota dessa doutrina tão esclarecedora e tão significativa em nossas vidas, que nos traz essa oportunidade de um progresso moral e intelectual. Então, que possamos ter um trabalho, uma atividade bem tranquila e bem esclarecedora hoje, sempre lembrando que todas as pessoas que tiverem interesse em ler este artigo, como todos os demais que nós já fizemos e tantos outros que tem na Revista Espírita, mas que não tiverem a condição de acessarem a revista fisicamente, de manusearem fisicamente a revista, podem ir até o site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e lá fazer o download gratuitamente e fazer a leitura desse artigo, de tantos outros mais artigos que existem. Oi, Felipe, tudo bom? Olá, Soninha, olá, Dudu, olá, o pessoal de casa que nos acompanha aí. Direto de Vacaria? Direto de Vacaria. Mais um artigo interessante que a gente traz aqui, né, para nossa discussão, para nossa análise. Como nós comentávamos no backstage ali, né, Dudu? Sempre artigos que vão quebrando as nossas falsas percepções, né? Então, às vezes, a gente sai das obras básicas, vai na casa espírita, tem aquela rotina, né? E acaba não percebendo, não tendo a visão que o Kardec tinha do espiritismo lá no início, que as outras pessoas que conviviam naquele tempo tinham. Então, claro, a gente sempre analisa com cautela as coisas, né? Os tempos são mudados, as coisas têm que se adaptarem, né? Mas esses artigos vão nos mostrando o quão rico é a nossa doutrina, o quão diversa e o quanto não explorada ainda, né? Quanto a gente ainda engatinha em termos de doutrina. O quanto nós precisamos cada vez mais refletir e variar, e essa diversidade toda de artigos, o Allan Kardec, ele apresenta na Revista Espírita. Isso vai nos dando uma oportunidade de também começar a diversificar os nossos conhecimentos e fazer novas ponderações, não é, Felipe? Não ficar naquela questão da repetição pela repetição, mas, ao contrário, nós começarmos cada vez mais a entender, a juntar, a reunir, a articular conhecimentos e informações e, dessa forma, nos libertar cada vez mais da nossa ignorância, né, no nosso desconhecimento, ou até da fragilidade do conhecimento que muitas vezes nós podemos ter, porque nós sabemos que o conhecimento é algo extremamente dinâmico e progressivo, né? Nós nunca vamos
assim, poder dizer que nós já sabemos de tudo, porque justamente em cada oportunidade, em cada momento, nós vamos acrescentando mais algum conhecimento e isso vem nos trazendo mais e mais possibilidades e mais tranquilidade ainda, né? De conversarmos, de dialogarmos entre todos nós que estamos dentro da doutrina espírita, mas também com tantas outras pessoas de outras denominações religiosas que muitas vezes querem ou mais esclarecimentos ou querem desfazer da doutrina dos espíritos, não é? E isso nos traz essa possibilidade de cada vez mais estar nos inteirando e tomar como base algumas informações tão significativas. Tem aquela célebre frase do René Descartes, né, filósofo do século XVII, que é tão popularizada, né? Penso, logo existo. Mas a frase completa, na real, é duvido, logo penso, logo existo. Então, a importância desse questionamento, dessa dúvida, né? A importância da gente tá sempre nos questionando e sabendo que nós não temos, em verdade, certeza de nada. Nós nos aproximamos do conhecimento, né? Mas a verdade completa, como um todo, ela é desconhecida e está fora do nosso alcance ainda, na condição humana. Mas então tá, Dudu. Esse artigo, pessoal, ele aborda, né, dois aspectos bem interessantes, e lembrando até o fato do começo do Espiritismo na França, né, que se deu através das mesas girantes ou falantes, mas com um personagem muito conhecido de nós espíritos, o Gabriel Delany. Nas biografias dele não se sabe muita coisa sobre a infância, sobre a adolescência e até a juventude. Geralmente se sabe que ele se formou em engenheiro elétrico, né? Foi um grande profissional e escreveu alguns livros sobre o espiritismo. Era um grande estudioso. O pai dele foi amigo de Kardec. A mãe também. Que também trabalhou na construção do espiritismo com Allan Kardec. Foi muito, né, participativa nessa construção. E nesse artigo nós vamos ver o Gabriel Delany pequeno, com 8 anos, um aspecto moral de sua vida muito interessante, principalmente por causa da influência dos seus pais em sua educação, em sua disciplina, né, em sua conduta. Não é isso, Felipe? E esse artigo é interessante a gente falar em que revista que se encontra, não é? É mesmo, você não falou nisso. Pois é mesmo, que coisa séria, não é? Olha, gente, esse artigo está na Revista Espírita de outubro de 1865. Viu, Sônia? Não esqueça, viu, Sônia? Viu? Tá bom, eu não vou esquecer. Agora, só um parênteses, assim, há um outro artigo muito interessante, aqui, olha, vou deixar aqui não um spoiler, mas vou deixar uma pulguinha, uma sugestão de leitura, mas não vou dizer também para vocês pesquisarem na própria Revista Espírita, onde o pai e a mãe de Delany, eles estavam em locais, em cidades diferentes, e eles estavam mantendo comunicação. Mediúnica. Sim, comunicação mediúnica. Então, é bem interessante. Vejam só, eles eram não só apenas estudiosos no sentido da leitura, mas também eles eram estudiosos na prática, né, na observação, em fazer em toda aquela dinâmica de que realmente o espiritismo precisa ser levado com muita seriedade, com tranquilidade e com disciplina. Então vamos lá, né, senhor Felipe? Vamos à leitura, então. Então é a parte final do artigo, né, que a gente vai ler, não vamos ler o artigo na íntegra, como de costume. Já quebramos o protocolo no início, né, de não fazer a introdução protocolar.
Mas não vamos ler o artigo para não quebrar todo o protocolo. Né? Vamos ser tão intransigentes, assim, tão transgressores assim do protocolo, né? E, Um dia se encontrava com uma pessoa de suas relações e brincava no pátio da casa de sua priminha, de 5 anos, 2 meninos, um de 7 e outro de 4. Uma senhora que morava no térreo os compeliu a entrar em sua casa e lhes deu bombons. As crianças, como se podia imaginar, não se fizeram rogadas. A senhora perguntou ao filho do Sr. Delany: Como te chamas, meu filho? Respondeu ele: Eu me chamo Gabriel, senhora. Que o teu pai faz? Senhora, meu pai é espírita. Não conheço essa profissão. Mas, senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para isso. Ele o faz com desinteresse e para fazer o bem aos homens. Menino, não estou entendendo o que tu queres dizer. Como? Jamais ouviste falar das mesas girantes? Perguntou o menino. A senhora respondeu: Muito bem, meu amigo. Gostaria que teu pai estivesse aqui para fazê-las girar. Sente um tom de sarcasmo aí, né? Parece que a senhora não estava levando muita fé no pequeno Gabriel. Pois é. Não, e ali só um adendo, é interessante quando ela pergunta para ele, não é? O que teu pai... A gente espera que ele vai dizer alguma profissão, e eu fiquei pensando assim, né, quando ele dá aquela resposta, meu pai é espírita, eu fiquei pensando, bem, sabe-se lá se os espíritos já não estavam intuindo ele para levar a conversa de tal forma que começasse, porque se ele dissesse que o pai dele era desta ou daquela profissão, talvez se encerrasse por aí, mas no momento que ele diz que que ele é espírita, já houve a possibilidade de começar a introduzir o espiritismo naquilo ali tudo, não é? Então, despertou algo na senhora que estava conversando com ele. Introduziu o assunto, né, Sônia? Sim, sim. Como bem diz o livro dos Espíritos, né? De ordinário eles vos dirigem. Então pode ser que os Espíritos tenham dirigido, né, a conversa, o assunto, a dúvida para isso, né? Intuiu a mulher a perguntar, intuiu o menino a responder. Então a gente abre esse leque aí, né, de opções. Mas então, após essa questão da senhora, né? Por que tu não traz o teu pai aqui para fazer uma mesa girar? O pequeno Gabriel respondeu: É inútil, senhora. Eu mesmo tenho o poder de as fazer girar. A senhora perguntou. Esse é inútil é no sentido assim, é desnecessário. Né? Uhum. Para quê, né? Para quê? Para que chamar ele? É claro, o poder, né? Assim, a gente tem essa acepção do poder ali, mas lembrando que é uma criança de 7 anos, né? Então é natural que ele se expresse também de uma maneira mais simples. Né? Então, queres experimentar e me fazer ver como procede? Com muito gosto, respondeu o menino. Dito isto, ele se senta ao pé da mesinha da sala e faz sentar os seus 3 amiguinhos. E eis o quarto, gravemente pondo as mãos em cima. Gabriel fez uma evocação em tom muito sério e com recolhimento. Mal terminou, e para a grande estupefação da senhora e das crianças, a mesa ergueu-se e bateu com força. Perguntai, senhora, quem vem responder pela mesa? A vizinha interroga a mesa e soletra as palavras. Teu pai. A vizinha interroga e a mesa soletra as palavras. Teu pai. A mulher torna-se pálida de emoção. E continua. Pois bem, dizei, meu pai, se devo enviar a carta que acabo de escrever. A mesa responde. Sim, sem falta. Para provar que realmente és tu, meu pai, que estás aqui, poderias dizer-me há quantos anos está morto? Logo, a mesa bate 8 pancadas bem acentuadas. Era justamente o número de anos. Podereis dizer o teu nome e da cidade em que moraste? A mesa soletra os 2 nomes. As lágrimas jorram dos olhos daquela senhora que, consternada por essa revelação e dominada pela emoção, não pôde mais continuar. Seguramente este fato desafia toda a suspeita de preparação do instrumento, da ideia preconcebida e de charlatanismo. Também não se podem
pôr os 2 nomes soletrados na conta da casa. Duvidamos muito que essa senhora tivesse recebido tal impressão numa das sessões da senhora Davenport, ou em qualquer outra do mesmo gênero. Aliás, não é a primeira vez que a mediunidade se revela em crianças, na intimidade das famílias. Não é a realização daquelas palavras proféticas: vossos filhos e vossas filhas profetizarão? E assim se encerra o artigo. Atos dos Apóstolos, versículos 2, 17. E é curioso, gente, e interessante, vocês também consultarem a Bíblia, né, o Evangelho, nessa parte dos Atos dos Apóstolos, para ver o contexto onde essa frase se dá. É muito interessante, é justamente na parte onde acontece o Pentecostes. E então é o Pedro falando para os amigos, né, depois do acontecimento, e você entende melhor o contexto, por que Kardec também utilizou essa frase nesse artigo. Não é isso, Felipe? É isso, Dudu. E é interessante a gente perceber também que o Kardec, sempre muito cuidadoso, né? Em nenhum momento ele confirmou que era realmente o pai da senhora, ou se era o protetor dela, se era um espírito. Não é essa a questão do artigo, né? O fato que está sendo analisado é um menino de 7 anos, junto com seus outros amiguinhos, após fazer uma evocação séria, obteve a comunicação de um espírito, né? Esse espírito se manifestou. Opa, acho que o meu microfone deu uma cortadinha. E esse espírito se manifestou através da Mensa, trazendo informações que nenhuma das crianças detinham, né? Talvez não fosse só o pai daquela senhora que detivesse, um espírito protetor, amigo, que estivesse próximo, que falasse em nome do pai, né? Mas o Kardec não se ateve nessas questões, né? Ele se ateve aos fatos, como sempre ele faz, né? Qual foram os fatos? Os fatos comprovam claramente que houve uma comunicação. Ela não foi fruto de um charlatanismo, porque as crianças não teriam nenhuma intenção de fazer aquilo, nem capacidade, né? Menino de 7 anos de descobrir há quantos anos mais, o homem já tinha morrido há mais tempo do que ele era nascido, né? Então ele não tinha nenhum interesse dentro daquele âmbito, né? E a comunicação se deu após uma evocação dessa criança. E os que estavam com ele, a priminha, a prima e os demais, eles tinham entre 4, ia de 4 a 7 anos de idade, quer dizer, imagina o que uma criança de 4 anos vai organizar, vai ter essa capacidade toda de provocar ou de promover um embuste. Não vai fazer isso. Mas então, essas crianças que estavam ali, elas tinham essa faixa etária. E isso é bem significativo. É interessante, né? Parece que as crianças, a priminha e os amiguinhos dele, já sabiam mais ou menos que ele fazia isso. Sim, sim. Porque não vê ali que ele, né, reuniu todo mundo em volta da mesa, né, todos ficaram sérios, compenetrados, para acompanhar o fenômeno que ia se dar. Se fossem crianças que não soubessem disso, acho que não estariam nem aí, estariam brincando ou zombando dele, não é verdade? Eles já estavam, me parece assim, que eles já estavam sabendo como era a dinâmica, não é? Essa dinâmica ali foi, para eles, era natural que eles se comportassem assim, por terem visto, provavelmente, seus pais terem participado e estarem atuando desta forma, conduzindo as atividades com seriedade e também com compenetração. Então, isso nos traz assim, a grande importância que existe nós começarmos desde a infância, trabalharmos com o estudo, a grande responsabilidade que os pais têm em levar para os seus filhos ou levar para aquelas crianças que estejam sob sua responsabilidade, condutas disciplinadas, condutas que tenham
um objetivo, que tem uma seriedade. Não é uma seriedade no sentido assim de ser sisudo, mas seriedade no sentido de não levar tudo na chacota, na brincadeira, na troça, né? De haver brincadeiras no momento de brincadeira, mas haver responsabilidade de uma compenetração no momento dessa compenetração. Uma curiosidade. E levanta... Bom, vai lá, Dudu, vai lá, depois eu falo. Uma curiosidade só. O Gabriel Delane, ele nasceu no mesmo ano que surgiu o Livro dos Espíritos, 1857. E como no artigo diz que ele tinha 8 anos, né, então a gente deduz que isso se passou em 1865, onde os escritos, o contato com os espíritos, já se dava através ou da psicografia ou da psicofonia, e não mais através das mesas girantes ou falantes. E foi interessante o Gabrielzinho retomar isso para, na verdade, convencer aquela mulher, né, que era cética em relação a isso, e acabou se convencendo. Futuramente, quem sabe, até se converteu ao espiritismo. E como essas provas materiais, assim, né, elas têm o porquê de serem, né? De tempos em tempos vêm missionários, espíritos que são capazes de produzir essas provas materiais. Ainda assim, muitas pessoas são incrédulas, né? Mas muitas realmente veem a doutrina, convencem-se a sua intelectualidade por ela, né? Eu estava vendo até essa semana uma reportagem do homem que ficou responsável por validar as assinaturas que o Chico Xavier psicografava. E ele era um cara cético, assim. Não sei se ateu, né, mas não acreditava em espiritismo e tal, mas era um profissional muito competente, um perito muito competente no que fazia, e pegou aquilo para avaliar de maneira idônea e sem segundas intenções, assim, para avaliar realmente o trabalho. E após ele chegar à conclusão de mais de 300 cartas assinadas e documentos escritos, de que todas elas correspondiam às pessoas que ali estavam se comunicar através do médium, né? Diante da prova material, ele disse, forçosamente tive que acreditar que aquilo era verdade. Né? É uma prova material. Então, como que o Chico iria... humanamente impossível que ele soubesse todas as caligrafias e imitasse, e mesmo que soubesse, imitasse todas elas. Uhum. Né? Talvez uma, duas, ele disse até seria razoável. Mais de 3 seria humanamente impossível. 300, então, humanamente, não sei se tem alguém que seria capaz de fazer algo próximo a isso, né? Uma cópia perfeita, né? Uhum. Então, diante da prova material, da constatação material, ele se converteu, digamos assim, ele mudou a sua percepção. E aí a gente entende um pouco também, até a gente comentou aqui no último programa, o penúltimo, não me recordo, sobre o Arigó, né? Que foi um médium que reproduziu muitas provas materiais, né? Material, inclusive, estudado pela NASA, né? E a gente às vezes pergunta, puxa, mas por que, né? Por que surgiu? Por que aconteceu? Não acontece mais? Por que foi naquela época? O plano espiritual tem os seus objetivos, as suas métricas, né? As suas estratégias, das quais a gente com certeza desconhece. A gente pode talvez tentar entender, tentar interpretar, mas é um fato que promoveu uma atenção nacional e internacional e que vem para acelerar o processo de crença, de entendimento, né? Para divulgar cada vez mais o espiritismo. Porque diante do que ele executava, sendo um homem simples, né, e executava diversas cirurgias, puxa, é uma prova material que aquilo ali era possível. E depois se fazia o raio-x, o exame, né, e tudo se constatava. Tem até o filme dele agora, que a gente chama a atenção para quem quiser assistir. É um filme com cenas bem fortes, né, e eu, inclusive, me aprofundei, fui ler sobre, porque fiquei até um pouco impactado mesmo, já tendo um trato com a doutrina espírita há bastante tempo. E os relatos são verídicos e bem contextualizados no filme. O filme contextualiza bem o que ocorria realmente. Tem diversos artistas, inclusive,
né, que filho do Juscelino Kubitschek, Alcione, dentre outros aí que fizeram Roberto Carlos, o filho de Roberto Carlos também, sim. Uhum. Apesar de não estar dentro do nosso artigo, é uma prova material de mediunidade, né? Sim, da qual é um dos temas do artigo que vale a pena a gente chamar a atenção. A seriedade, não é? A seriedade que havia naquela ação, naquela atividade, tanto quanto havia essa seriedade também ali com o Gabriel Delany, não é? Um menino de 8 anos, 7 para 8 anos, e sua priminha e seus amiguinhos entre 4 e 7 anos de idade. Então, daí nós podemos perceber assim, o que impacto aquilo tudo gerou naquela senhora, naquele momento, que tinha algumas dúvidas em relação à carta, à correspondência que ela, porque no artigo não consta a que se referia a correspondência, mas havia uma preocupação se ela deveria enviar ou não enviar. Então, isso tudo vinha trazendo para ela uma série de questões, e quando ela vai obtendo respostas, aquilo vai gerando, provavelmente gerou impactos nela, de que ela começou a pensar o quanto a espiritualidade também estava tomando contato e estava ocupada com as preocupações dela, né? Seu pai ou o espírito que estivesse representando sua figura paterna estava preocupada, estava com essa preocupação para com ela. E quantas pessoas também, quando começam a perceber isso, elas começam a modificar a sua forma de proceder na vida e começam a entender que a vida é muito mais do que somente esse momento presente, não é? Mas que existe toda uma espiritualidade, que existe toda uma sequência e uma série de consequências em torno de todos nós. Sônia Maria, vou fazer uma pergunta para você, que já trabalhou com evangelização infanto-juvenil. Né? O Felipe também. Também. Não, mas você até estudou também. Desde bem jovenzinha, né, também. Sim. O que um espírita deveria dizer para pais não espíritas que começam a perceber, né, alguns fenômenos mediúnicos em seus filhos pequenos? Qual a orientação que deve ser dada? Que não fiquem incentivando só por curiosidade, que levem até uma instituição espírita, que procurem o conhecimento, que procurem se aprofundar e não procurem fazer e deixar aquilo como destaque. Meu filho, ele mantém uma conexão com a espiritualidade. E não ficar insistindo para que isso aconteça, deixar espontaneamente acontecer, mas buscar na instituição espírita ou com alguém que tenha um conhecimento abalizado, bastante consistente, buscar esclarecimentos para começar a encaminhar essa criança. Porque nós aqui não estamos negando que a mediunidade aconteça na fase infantil, não é? E sabemos que existe, mas muitas vezes o que não se pode fazer é ficar incentivando para que essa mediunidade acabe ficando distorcida pela falta de conhecimento dos pais, não é? Pela imaturidade dos pais em saber conduzir e se responsabilizar por aquelas atividades. E depois nós temos que levar muito em consideração uma grande questão, né? Como até nós podemos pensar, não é, Felipe? Algumas crianças, elas podem saber dessa possibilidade e elas conversarem com seus amiguinhos, mas os outros amigos da sua idade não terem a mesma disciplina e seriedade que eles têm,
e, de alguma forma, levar para alguma coisa da curiosidade ou de uma brincadeira irresponsável. E isso pode atrair espíritos que não são favoráveis a que aconteça tudo com segurança. E isso pode causar um transtorno bastante grande. Causando esse transtorno, nós temos de pensar em algo que existe. Há uma legislação. A legislação que protege a infância e a juventude. Se houver alguma questão que isso esteja acontecendo e que possa, de alguma forma, causar algum dano, certamente uma legislação está aí presente, não é? Em relação à infância e juventude. Então, por isso que nós temos de ter uma grande responsabilidade, e a instituição e o movimento espírita também têm essa grande responsabilidade, de saber conduzir, não é? Saber conduzir para que tudo venha a acontecer de uma forma que não venha causar danos nem para a criança, nem para os seus familiares. E você, Felipe, que passou também pela evangelização infanto-juvenil, né, e também se tornou um facilitador, né, dessa área. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não vou me delongar muito, até porque o nosso tempo já está bem estourado. A gente falou bastante, o programa correu, né? Aqueles programas que correm, a gente não vê o tempo passar. Mas é dentro dessa linha do que a Sônia disse, realmente, né? A gente explicar para os pais que isso é uma realidade, né? Que a criança não está inventando, que a criança não é doida, muitas vezes pensam, né? Não é uma bobagem, ela não está ficando... Não recriminar, né? Às vezes a criança vê a criança brincando com um amiguinho imaginário, para com isso, eu já te falei que não é para brincar, não tem ninguém aí. Não é por aí o caminho, existe, a criança tem a mediunidade, ela muitas das vezes enxerga o espírito realmente, e o que precisa é o que toda criança precisa, educação, né? E a educação nasce dos pais. Aí vem um ponto crucial, é interessante que os pais se evangelizem também, né? Que comecem a cultuar o evangelho no lar. Claro, não, são passos difíceis, né? Mas muitas das vezes a criança já vem com essa mediunidade para dar o start naquela família. Se vocês não iniciaram o caminho, o teu filho vai reencarnar com mais mediunidade para que vocês despertem. Então é uma prova familiar, né? Ou uma missão, ou um benefício, ou seja lá o que for, faz parte da família como um todo. Então é importante que a família se evangelize e que a criança seja educada para essa potência que ela tem, né? Para essa potencialidade que ela tem. Então, dá início à evangelização, onde os professores, os evangelizadores, os facilitadores vão, sem sombra de dúvida, encaminhar a criança, auxiliar nesse processo, né? E não recriminar. Acho que esse é o principal recado. Não é algo errado, não é que seja feio, né? Não, é algo que precisa de educação, né? Como todas as potências dos filhos e filhas nossas aí, né? Eu acho que é isso, Dudu. Muito bem, então vamos encerrar por aqui, desejando aos nossos amigos e amigas um grande abraço, até o próximo vídeo, e lembrem sempre de compartilhar, de nos ajudar a divulgar nosso programa, de darem seu like e se inscreverem no canal, porque além do nosso vídeo, existem outros bem interessantes da nossa Associação Espírita Teresa d'Ávila. Até o próximo vídeo, um forte abraço. Até lá, até o próximo encontro. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.